Bom, bom dia mais uma vez. Um prazer especial falar na sequência do nosso ministro Márcio Forte, que pavimentou o caminho aqui para a gente fazer considerações sobre o nosso setor específico, é o setor de exportação de engenharia. Serviço, para falar de maneira genérica, antes de entrar no nosso tema, eu acho que é a alma de qualquer produto. Não existe produto sem serviço. No caso da engenharia, nós temos uma especificidade, que é a impossibilidade de você transportar o nosso produto pela Wilson Sons. Não é possível. Nós temos que desempenhar a nossa atividade lá ao lado do consumidor final. Mas, no fundo, são aspectos semelhantes. Eu queria começar aqui um pouco falando sobre o Sinicom. O Sinicom é uma instituição que completou o ano passado 65 anos. Nós fomos criados em 1959, numa época de grande euforia desse país, uma época em que o país aprendia e desenvolvia e fazia tudo ao mesmo tempo e se implantava com especial vigor na área de engenharia, não é? Vamos nos lembrar de Brasília, vamos nos lembrar do Juscelino Kubitschek, que, para mim, ainda é uma referência assim, absoluta, de homem público empreendedor, de homem público alegre, feliz, capaz de cantar canções, capaz de entender o povo, capaz de realizar, que isso é uma lembrança que nós não podemos esquecer. As atividades do Sinicom, elas se dividem em negociações coletivas, poder de representação, representação jurídica, consultoria técnica e, finalmente, o tema que nós estamos tratando aqui, com mais ênfase, que é a questão das políticas públicas, e, no caso específico, a política pública que nós almejamos que torne viável, que ressuscite o processo de financiamento, processo de apoio governamental, processo de apoio financeiro às exportações, que são indispensáveis, indissociáveis da nossa atividade. Quando nós completamos 65 anos, nós desenvolvemos um estudo para olhar não apenas a questão da exportação de serviço, mas a presença da infraestrutura de uma maneira mais ampla, que, ao fim e ao cabo, é o objeto do nosso trabalho. E nós constatamos que o Brasil, atualmente, falando de estoque de infraestrutura do país, nós temos alguma coisa entre 35% e 36% do PIB como o valor do estoque de infraestrutura representados por portos, aeroportos, estradas, enfim, toda a infraestrutura. E constatamos, comparativamente com indicadores correspondentes a outros países assemelhados ao nosso, e principalmente com o olhar da ambição que nós temos, que esse número ele não pode ser um número com essa dimensão, ele precisa ser da ordem de 60%, para que não só o setor seja pujante, mas como a economia brasileira, de modo geral, seja competitiva, seja pujante, e o custo do Brasil seja derrubado. Nós sabemos que o que a gente constata nos últimos anos, para falar de uma maneira mais otimista, é de uma presença muito forte do investimento privado na área de infraestrutura. Esse investimento, via concessões, via uma série de iniciativas, ele é liderado, ele tem se sobrepujado sobre o investimento público, que sofre uma série de constrangimentos. A toda hora nós temos uma discussão sobre a questão de equilíbrio fiscal e temos uma discussão econômica que é muito mais focada no dia a dia do que na visão de horizonte de médio e longo prazo. O que é que nós queremos ser, o que é que nós podemos ser, qual é o alvo que nós, como país, temos que ter
para que tenhamos uma ambição correspondente à nossa possibilidade, simplesmente isso. Então, modestamente, e sem nenhuma salto tríplice mortal, o que a gente entende é que você tem que ter um programa de longo prazo, de incremento sucessivo do percentual de investimento em infraestrutura para que nós cheguemos a um valor razoável. E fizemos uma proposta para que esse incremento fosse de apenas 0,2% do PIB por ano, de maneira que nos permitisse sair de um investimento que corresponde a pouco menos de 3% do PIB para chegar em alguma coisa entre 5% e 6% num horizonte de tempo de 2050. Eu achei importante que a gente tenha essa visão de longo prazo. Não se pode falar em infraestrutura olhando o dia de amanhã. Infraestrutura aliás, a economia do país, ela tem que, a minha maneira de ver, a maneira de ver do Sinicom também, nós temos uma exagerada concentração de discussão sobre a questão financeira fiscal em detrimento de outros componentes que são importantes, sobretudo na determinação do futuro. Falando sobre os processos de comunicação do Sinicom, nós temos, mais recentemente, feito um esforço muito grande em torno dessa questão, que é o tema central do nosso seminário hoje aqui. Estão aí algumas iniciativas. Nós fizemos há pouco tempo uma entrevista longa com o anterior presidente do Conselho de Administração do BNDES, o economista Rafael Lucchesi, que pouco depois saiu do banco e hoje assumiu a presidência, é o CEO da Tupi, que é uma indústria tradicional que honra todos os brasileiros. Nessa direção, essa conversa com o Lucchesi foi muito esclarecedora, porque, além de estarmos tratando de um tema que nos é muito caro, nós discutimos também sobre os esforços que estamos fazendo e que o próprio BNDES, a Justiça temos que fazer, tem se empenhado para superar as dificuldades e os constrangimentos que hoje existem. O ministro falou agora há pouco que, na verdade, se nós formos ver em termos de arcabouço jurídico, tem aqui advogados que podem conceituar melhor do que eu, mas, a rigor, o BNDES teria as ferramentas para, nesse momento, já fazer exportação de serviço, independentemente de qualquer autorização do Congresso. É da natureza dele, quer dizer, a instituição existe para financiar a atividade econômica, e essa é uma atividade absolutamente coerente com o histórico, com a experiência e com o recorde de sucesso que teve ao longo de muitos anos. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma conversa em São Paulo com o diretor Gordon, do BNDES, na Abdib, liderada pelo Tadini, presidente da instituição, e ele comentava, nós comentamos até com muita liberdade, com muita franqueza, sobre os constrangimentos e as razões que levam a esse esforço que se faz para aprovação no Congresso, com o vencimento do Congresso Nacional e restabelecimento ou estabelecimento de uma legislação específica. E, entre outras coisas, isso decorre do próprio constrangimento que os funcionários do BNDES sofreram, e que não foram poucos, né? Então, criou uma marca, aquele famoso apagão das canetas, que tão comentado, e que torna uma legislação como essa realmente uma iniciativa fundamental para que dê tranquilidade, para que não haja margem para a recorrência de situações tão bem comentadas pelo ministro e que não devem voltar. Falando um pouco da trajetória do crédito à exportação, eu lembro que o Brasil começou essa trajetória ainda no século passado,
na primeira metade do século passado. A primeira iniciativa que eu tenho em mente de presença de empresa de engenharia brasileira no exterior foi a construtora Rabelo, que já não existe mais, mas que foi fundamental na construção de Brasília. E ela tinha uma parceria de trabalho muito intensa com o famoso Oscar Niemeyer, o grande brasileiro Oscar Niemeyer, e que, na época, foi convidado para desenvolver um projeto de universidade na Argélia. E ele foi com o projeto dele, chegou lá, apresentou o projeto, e as autoridades locais, responsáveis pela implementação, consultaram, como tradicionalmente se faz, as empresas europeias, pelo vínculo histórico, natural, de Argélia com a Europa, França, sobretudo, e aí uma série de restrições ao projeto, isso não pode, isso não dá certo e tal. E o Niemeyer, com aquela fleugma dele, disse assim, não se preocupe, eu trago uma empresa brasileira aqui que vai fazer, e trouxe a Rabelo. Eu creio que nessa época não havia nem financiamento à exportação. Aquilo foi uma iniciativa isolada, mas que, pelo menos na minha memória, de que eu conheça, é o primeiro registro de presença significativa de empresa brasileira de engenharia construindo no exterior. A nível de... Falando agora já sobre os mecanismos de financiamento, os financiamentos não começaram com o BNDES. Eles começaram com a carteira de crédito à exportação, o Zé Augusto se lembra bem disso, né? O Banco do Brasil era um instrumento governamental de financiamento e de apoio à exportação de serviços no exterior. E falando sobre a questão ideológica, que também foi citada com muita propriedade pelo ministro, eu gosto sempre de citar um episódio curioso, que pouca gente se lembra, ou talvez pouca gente até conheça, está ligado à presença brasileira em Angola. Angola se torna independente em 1975 e já em 84 as empresas brasileiras, suportadas por financiamentos da Cassex, na época, marcaram sua presença lá. E como que essa presença brasileira aconteceu em pleno regime militar? Porque Angola, em 75, se torna independente no contexto da área de influência soviética. Angola era estabeleceu um governo de partido único, era um governo comunista, vamos chamar assim, né? E sob a influência direta da União Soviética. Pois bem, durante o regime militar brasileiro, o Brasil, que foi o primeiro país a reconhecer Angola, é uma coisa que eu que vivi lá e trabalhei lá, ouvia isso com muita simpatia dos angolanos, eles tinham um pleito eterno de gratidão a essa iniciativa, esse pulo para frente que o Brasil deu em pleno regime militar, diga-se de passagem. Então, como é que surge essa presença em Angola? Surge de uma visita organizada pelo ministro Delfim Neto a Moscou. Levou uma série de empresários brasileiros e a turma da área de exportação, negociando com as contrapartes soviéticas, encontrou um objetivo de desenvolver projetos em terceiros países onde houvesse complementariedade, e surgiu a hidrelétrica de Capanda, que todos nós aqui nos lembramos, o pessoal da área de transporte marítimo deve ter, pelo menos eu tenho muitas lembranças, nós fizemos vários afretamentos de navios inteiros. Naquela época, Angola não tinha nada, a gente levava tudo, né? Absolutamente tudo. E, então, surge daí uma combinação onde os soviéticos entravam com a parte de equipamento elétrico e de geração, e nós com obra civil. E isso viabilizou um projeto que foi extremamente importante, ousado para um país que estava de calça curta, na pindaíba, saindo mas que estabeleceu... E outra coisa importante, falando do financiamento, é que esse projeto viabilizou um mecanismo de garantia de financiamento que funcionou durante todo o tempo da relação
comercial que o Brasil teve com Angola, que era um mecanismo pelo qual a Petrobras estabeleceu uma importação de petróleo, se não me engano, era da ordem de 20 mil barris de petróleo dia, e que o pagamento feito pelos angolanos ele transitava por um escrow account. E esse escrow account tinha como regra básica, regra de ouro, consultar a adimplência, a pontualidade dos repagamentos do financiamento. E assim aconteceu, e isso abriu um caminho. O Zé Augusto esteve lá agora há poucas semanas, esteve em Angola lá, e a presença brasileira, apesar de ter ainda perdido o potencial, mas é uma presença ainda marcante, né? Ainda temos muitos brasileiros, muitos que se tornaram angolanos, muitos brasileiros que casaram por lá, muitos angolanos que casaram com brasileiros. Então, hoje há uma... Eu acho que esse potencial... o presidente de Angola esteve aqui há 3 semanas atrás. Então, a abertura deles para o Brasil, e as empresas brasileiras continuam lá, apesar de não ter o suporte que poderiam ter. Falando... A questão da exportação de engenharia, do ponto de vista do Sinicom, é uma questão de defesa da própria engenharia do país. Na hora que você compete no exterior, na hora que você trabalha no exterior, você aprende, você se fortalece e você ganha corpo para desenvolver tarefas, inclusive dentro do Brasil. Obviamente que o mercado brasileiro vai ser sempre a parcela maior. Então, quer dizer, quando nós exportamos, na verdade, nós exportamos a economia brasileira. Nós não exportamos, nós exportamos tudo aquilo que são mais de 1000 itens, né? No caso de Angola, por exemplo, que é o que eu me lembro, porque participei muito diretamente disso, nós exportamos aviões da Embraer, nós exportamos casas pré-fabricadas de madeira no Rio Grande do Sul. Madesat era o nome da empresa na época, não sei se ainda opera, né? Nós exportamos fralda, nós exportamos medicamento, nós exportamos, né? E exportamos cérebro, né? O Zé Augusto estava mencionando aqui uma figura marcante brasileira que está lá, que é o Minoro, o Valdomiro Minoro, um empresário brasileiro, que ele foi lá, acho que na época ele ainda era ligado às empresas de exportação de alimentos, e ele se transformou num mega empresário, está lá a vida inteira, honrando a capacidade de trabalho e produtiva e criativa do Brasil. Você vê, falando em termos de, por exemplo, faturamento das empresas brasileiras, nós chegamos a um pico em 2013 de ter um faturamento anual da ordem de 178 bi. Hoje nós estamos num momento de retomada, mas ainda como retomada estamos a menos de 50% disso. Só para dar uma dimensão, e a economia brasileira cresceu nesse período, né? Houve um período mas essa retomada, aliás, a retomada da engenharia também é função dessa retomada de investimento em infraestrutura. Outra vez, recorrendo aqui ao ministro, aqui estão listadas agências e países que incentivam a presença das suas empresas de engenharia e incentivam a exportação de serviços, de modo geral, no exterior. Então, nós temos aqui a China, que hoje tem uma presença que chega a ser né, grande demais, segundo em alguns momentos, mas ela elegeu essa presença da sua infraestrutura no exterior como um carro-chefe. Você pega a África, de modo geral, é impressionante você ver o que é a presença da engenharia lá. França, Itália, enfim, são 100 países que têm agências específicas, a Alemanha é muito ativa também, e tem agências específicas e que não abrem mão desse mercado, né? Esse mercado tem, inclusive, como também citou, voltando aqui, é difícil dizer novidade depois do ministro, mas ele tem uma dimensão política também.
quer dizer, geopolítica. A presença de uma empresa que desenvolve um projeto de infraestrutura que é significativo, que mobiliza pessoas, obviamente que ele acompanha. Então, tem que haver uma parceria. Isso é uma coisa que nós, brasileiros, precisamos aprender. Há muito preconceito quando se fala em relação público-privado. Alguma coisa está errada. Não há país do mundo. Eu pergunto como é que os americanos trabalham. As empresas dele, por acaso, trabalham em oposição à orientação do Estado? Trabalham dissociados? Não trabalham. Então, quer dizer, nós criamos um monstro e temos que nos livrar disso. Nós temos que tratar das coisas como elas são. É preciso que haja uma harmonia entre a iniciativa, que houve, não é? Por que o Brasil tem uma presença na América Latina através de suas empresas de engenharia? Há uma combinação de interesses geopolíticos, inclusive. Então, isso aí é um ponto bastante importante. Eu acho que é um tema para a gente refletir. Exportação de serviços de engenharia, o que é que nós temos aqui? Sim, para falar da dimensão que nós alcançamos. O Brasil chegou a ter uma fatia entre 3% e 5% do mercado internacional de engenharia. Hoje nós caímos para 0,6%, graças à resiliência das empresas, que, às vezes, até com bandeiras de outros países. Nós temos empresas que têm sede na Europa, botam um chapéu de espanhol, de sueco, e conseguem financiamentos e exportações e atuam como se estrangeiros fossem, né? Então, é por isso que ainda tem os 0,6%. E alguns projetos, obviamente, que são feitos com países que têm liquidez, que têm recursos próprios, que fazem sem recorrer a financiamento. Essa aí é um pouco repetir. As exportações de bens fortalecem as empresas nacionais, sejam elas de que base forem. Então, esse é um instrumento importante, né, de consolidação da presença geopolítica dos países no exterior. Então, não estamos aqui falando de novidades. Em grandes números também, o impacto, o efeito positivo, né, da engenharia, que se mede que a cada dólar, esse foi um número que foi colocado até pelo Lucchesi, na ocasião em que ele estava no BNDES, onde ele nos coloca que a cada dólar exportado de serviço há uma adição de 30% de renda. Nas exportações de serviços de engenharia, 70% são provenientes de micro e pequenas empresas, né? Isso é extremamente importante. Quando a gente compara, por exemplo, um avião da Embraer, né, que é um esforço fantástico, um dos orgulhos que nós temos no Brasil, que é uma exportação de serviço de engenharia, sem dúvida, né? É claro que aquilo é fruto de um esforço de planejamento, né, de estabelecimento do ITA, e, enfim, várias iniciativas que viabilizaram essa presença forte do Brasil nesse mercado aeronáutico, que é pena que os projetos de engenharia não possam voar, senão era mais fácil. Mas, então, esse é um ponto também que nós queremos lembrar. Outro aspecto aqui levantado pelo ministro outra vez aí já se tratando de informações que têm que ser elucidadas, problemas que têm que ser esclarecidos. O BNDES, e essa é a tônica, inclusive, um dos aspectos que foi comentado nessa entrevista que eu mencionei, do Rafael Lucchesi, está disponível, inclusive, nós fizemos isso em um podcast, nas mídias sociais do Cinicom, os senhores podem encontrar uma entrevista longa, sólida, de uma pessoa extremamente relevante para o setor.
onde ele comenta vários aspectos, dentre eles a questão do suposto prejuízo que o BNDES teria tido em suas operações. O que é uma inverdade absoluta, é um fake news absoluto. Não só o retorno aos cofres do BNDES foi superior, em muito, aos desembolsos, como uma consideração, no fundo, uma exportação de serviço não deixa de ser uma captação de moeda forte. Né? Você financia aqui, você não põe $1 lá fora. Há países desses 100 que nós listamos aí que financiam, inclusive, gastos locais. Não é o caso do Brasil. Não era e não é o que pretende o BNDES agora. Portanto, se você levar em conta a diferença, o ganho cambial, se fizer a conta em real, é um número extraordinariamente significativo. Bom, finalmente, eu queria falar sobre a retomada dessa política através desse esforço legislativo que está se fazendo. Houve um projeto de lei apresentado ainda em 2023, mas que agora está sendo sucedido por um outro projeto de lei. O original era o 5719 e o atual é o 06139, que está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Então, nós estamos empenhados em acompanhar esse processo, influenciar dentro do possível, para que ele seja aprovado no menor espaço de tempo possível, se possível ainda, ao longo dessa legislatura. Há, como disse, um esforço conjunto, né? Nós temos aqui fizemos até nessa caminhada de desmistificar e esclarecer e apresentar números, nós fizemos há poucos dias uma cartilha aqui voltada para a importância da retomada do crédito à exportação, que é uma cartilha assinada, obviamente, pela AEB e por várias outras instituições, né? A ANEO, a ABDIB, Firjan, enfim. Há um apoio generalizado dos setores envolvidos com infraestrutura na obtenção desse objetivo nosso de retomada dos créditos à exportação. E, como mensagem final, colocando aqui uma imagem de uma obra que orgulha muito a engenharia brasileira, que foi feita em Portugal, ali a Ponte Vasco da Gama, grande parte de vocês já deve ter transitado por ela, talvez muitos sem saber que é uma obra de empresa brasileira, em consórcio com outras empresas internacionais, e que o papel não se resumiu, não houve financiamento à exportação, se eu não me equivoco, não posso dar 100% de garantia, mas creio que não tenha havido, e houve para essa obra uma engenharia financeira que também foi liderada pelas empresas brasileiras. E, finalmente, dizer que não existe nação forte sem uma engenharia forte. Então, era isso que eu queria dizer, agradecer a vocês. Muito obrigado mais uma vez.